O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Tinham vindo para ouvir e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a gente procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos curava. Palavra da salvação. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, cantávamos hoje no Salmo 149 uma das mais belas, convictas e certas afirmações da nossa fé. O Senhor tem amor ao seu povo. Sim, o Senhor ama-nos verdadeiramente e congrega-nos como seu povo. Somos de Deus, somos obra das suas mãos. Ele ama-nos desde sempre e para sempre. E ama-nos sem nos pedir o cartão de cidadão ou o bilhete de identidade. Ama-nos como somos, naquilo que somos, na nossa própria realidade. É esta certeza que hoje, uma vez mais, a palavra de Deus que escutamos nos oferece, para a acolhermos no mais fundo de nós e lhe correspondermos em consequência. No Evangelho, víamos Jesus em oração, víamos Jesus numa grande vigília de oração, que aliás é típico da sua vida e da sua conduta de Filho de Deus. Na intimidade com o Pai, e sempre na intimidade com o Pai, Ele vai hoje chamar os seus apóstolos para continuarem a missão. É esse mesmo sentido da palavra apóstolo, quer dizer enviado. A escolha dos 12, como ouvíamos no Evangelho,
não parte de uma simpatia humana ou de uma candidatura com avaliação de objetivos, como hoje se faz em tantos lugares. Muito menos se trata de qualquer cunha lobística. Ao contrário, trata-se apenas e só da solicitude do coração de Cristo, que na intimidade com o Pai deseja que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque é em Jesus, na atitude de Jesus, na vida e missão de Jesus, que nós compreendemos como Deus tem amor ao seu povo, como Deus nos ama, a ponto de vir ao nosso encontro, de nos abraçar com a ternura do coração do Pai, para nos libertar e salvar. É por isso que Jesus escolhe os 12, para que essa boa nova da salvação chegue ao coração de todos e todos possam ser iluminados pela luz do Evangelho e tocados, abraçados pela graça de Cristo. O que se passa com Jesus há de passar-se também com os seus apóstolos até ao fim dos tempos, porque o que se passa com Jesus é tão só a missão que ele também confia à sua igreja e àqueles que na sua igreja ele vai chamar para continuarem a sua missão. Diz o Evangelho que tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças muitas pessoas. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Esta é a missão da Igreja em todos os tempos. Um grande Papa diz-nos que tudo aquilo que era visível na pessoa de Jesus passou à sua Igreja através dos sacramentos que nós celebramos. É nos sacramentos da Igreja que celebramos e vivemos que continuamos a tocar e a experimentar esta força que para nós sai de Jesus, que se torna presente aqui e agora, na palavra e na Eucaristia. Por isso, somos chamados a ser uma igreja fiel ao Evangelho, sempre atualizado pelo ensino dos apóstolos, que hoje continua no magistério dos seus sucessores, o Santo Padre Francisco e os nossos bispos. Uma igreja chamada a revigorar todos os dias a fé, na certeza de que o Espírito Santo continua a sua ação no meio de nós, mesmo quando passamos por dificuldades e enfrentamos crises, sejam elas crises de fé ou qualquer outra, enfrentando as consequências, tantas vezes, também das nossas limitações e pecados e das nossas próprias infidelidades a Cristo e ao seu Evangelho. Já assim foi também na Igreja de Corinto, como temos acompanhado na leitura da carta do apóstolo Paulo, que ela se dirige e que nos tem iluminado nos últimos dias. Reparem que Paulo, depois de lhes anunciar o Evangelho e de os congregar em comunidade, verifica que surgem alguns problemas. E problemas graves. Ele enuncia-os na leitura que escutámos. Imoralidades, desavenças entre cristãos, etc. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, as comunidades cristãs que caminham no mundo no tempo de Paulo e no nosso, passam desde o início por momentos difíceis, fruto tantas vezes da fragilidade de cada um de nós e do pecado de cada um de nós. E Paulo adverte a comunidade para a urgência do testemunho, provocando a comunidade com algumas questões, como ouvíamos.
Mas como é que um irmão, diz ele, entra em litígio com o seu irmão, e isto diante dos infiéis? De qualquer modo, já é para vós humilhação bastante que tenhais questões uns com os outros. É verdade, tantas vezes nas nossas comunidades andamos desavindos, sem motivo substancial. Tudo nos serve para uma boa desavença, uma discussão em que nos põe de costas voltadas uns para os outros, e às vezes isto perdura no tempo, fruto tantas vezes de ciúmes, de invejas, de tantas coisas que são contrárias a Jesus e ao Evangelho. É a nossa fragilidade humana a falar mais alto do que a graça a que somos chamados. Então, somos chamados à conversão. A comunidade cristã que somos é chamada a acolher todos os dias a graça da conversão, o acertar o passo com Jesus e com o seu Evangelho, a mudar de mentalidade para lançarmos fora aquilo que é a mentalidade mundana que tantas vezes nos habita e a acolhermos a mentalidade de Cristo e do seu Evangelho. Diz Paulo: fostes purificados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Esta é a nossa vocação. Este é o desafio que Deus nos lança todos os dias para vivermos na alegria e na paz da sua graça. Para vivermos e experimentarmos como Ele nos tem amor, o Senhor tem amor ao seu povo. E podíamos dizer, e o seu povo tem amor ao seu Senhor. Naquela expressão tão bonita que nós por vezes usamos, tantas vezes usamos, quando falamos de Jesus chamando-lhe Nosso Senhor. Nosso Senhor. O Senhor que nos tem amor e a quem nós queremos ter amor em tudo. No cultivo da boa relação de uns com os outros, no cultivo da paz, no cultivo da ajuda fraterna, da atenção de uns aos outros, a começar pelos mais necessitados e pobres, pelos mais carentes e fragilizados. Manifestarmos na nossa vida este amor do Senhor. Logo, desde as relações familiares entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre mais novos e mais velhos. Um cristão, queridos irmãos e irmãs, vivendo a partir deste amor, deste ser amado por Deus, deste sentir quanto Paulo nos diz, é um homem e uma mulher de paz. De paz. Que não só experimenta esta paz no seu coração, mas que contagia o mundo à sua volta. Por isso fugimos de todas as teorias da conspiração e de tanta maldade que às vezes nos entra em casa pelas portas dos fundos. É preciso vencer isso com a força da fé, vivendo encontrados com Jesus. Víamos como Ele procura o Pai na intimidade da oração. Se procurarmos mais Deus na intimidade da oração de cada dia, na escuta da sua palavra, na vida concreta, onde os sacramentos da Igreja ritmam o nosso caminho e nos alimentam, então seremos homens e mulheres que constroem o mundo e a Igreja na paz que o Jesus nos ensina. Senti-la-emos e até seremos mais felizes. Seremos mais capazes de sorrir e de semear a esperança e a confiança. O Senhor tem amor ao seu povo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, é neste amor, acolhido com fé e criatividade por cada um de nós, que a nossa vida vai caminhando na comunhão da Igreja, da qual somos pedras vivas,
unidos pelo Espírito Santo, na fidelidade ao ensino dos apóstolos e disponíveis para a missão. Que as dificuldades com que nos deparamos, os escândalos e pecados, nos levem a redescobrir todos os dias a força do amor de Deus que cura, que salva, que reabilita. Numa palavra, a redescobrir o amor de Deus que converte e responsabiliza para trilharmos os caminhos sempre novos do Evangelho. Venha a nossa ajuda neste caminho a Virgem Santa Maria, que neste lugar nos acolhe e nos convida à conversão e ao amor orante para com a Igreja, nossa Mãe.